Vamos lá então, chegamos para mais um vídeo e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma disciplina, a disciplina da paternidade. Pois a paternidade é um papo que é muito complicado, né? Hoje em dia, e muita gente sem pai, muito pai responsável e coisas do tipo, né? Eu não, eu não sou o cara que posso falar assim, nossa, meu relacionamento é muito bom com meu pai, porque nem tem. Mas hoje nós vamos aprender alguma coisa sobre a paternidade com Deus e como que ela se reflete, né, na nossa paternidade humana. Mas um fato terrível é quando os pais eles amaldiçoam os filhos em vez de ajudar. Sabe? Por muitas vezes os pais eles acabam provocando feridas nos filhos por causa de sentimentos que não são correspondidos e que podem nunca ser sarados se não forem tratados. E como estamos falando de pessoas, pessoas têm pecados, pessoas falham, pessoas erram, e isso naturalmente isso pode acontecer. Então, é preciso como pai estar muito atento a esse tipo de coisa. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas são carentes pelos pais. Né? Então, muitos filhos hoje, que são até mesmo adultos, eles tiveram uma relação saudável com seus pais negada. E por conta disso acabam vivendo uma vida inteira focada. É engraçado que muitos acabam vivendo uma vida com o problema dos seus pais e acabam se entregando à perversão, aos prazeres sexuais desenfreados. Os pais possuem um poder extremo e continuará com eles até a morte, queira ou não queira, sobre a vida de seus filhos. E por isso as suas atitudes, a sua vida deve ser compatível com essa autoridade. Por isso que nós vivemos um tempo de crise social e que, poxa, quantos segmentos nós podemos ver da sociedade que são falhos de liderança, porque não há pessoas saudáveis suficientemente para assumir determinados cargos, realizar determinadas coisas. Se somos responsáveis, então nós temos que ter valores. Os propósitos de Deus não acontecem nos filhos da. Se os propósitos de Deus não acontecerem nos filhos que estão nas igrejas, onde mais vai acontecer? Não acontecerá com mais ninguém. Se nós não ensinarmos, se nós que somos cristãos, se nós que somos filhos de Deus, não ensinarmos os valores e os propósitos de Deus para os nossos filhos, quem mais vai ensinar? Então, nós temos aí os não podes da paternidade. Em primeiro lugar, não pode da paternidade, nós temos o criticismo. Pais que criticam seus filhos. Normalmente acabam criando um ambiente que é muito desagradável e desestimulante. A versão paralela a esse não pode, nós podemos ver em Colossenses 3:21. Ensina que os filhos amargurados, com os resmungos e os escárnios, ficam desanimados, como um cavalo que foi domado, perdem completamente a motivação. Olha que negócio forte, hein? Você pode perceber, e aí, falando quem conhece, mas aí pode procurar aí no YouTube ou falar com quem conhece. Um cavalo, quando traquejado pelo dominador, pelo domador, ele fica com o olhar triste, desfigurado.
Essa é a mesma postura de uma criança que é desanimada, que foi desanimada e maltratada pelos pais. O criticismo se apresenta de várias formas, além de palavras que são realmente degradantes. A princípio, alguns pais nunca elogiam seus filhos. Outros até mesmo chegam a dizer: meu elogio significa algo no momento em que faço. Mas sabe o que é interessante? Ele nunca acontece. Esse elogio nunca acontece. Então, outra coisa é o rigor excessivo. São extremamente rigorosos, extremamente controladores. Outro fator é a incongruência. Né? Acaba se fazendo promessas em que não podem ou que não têm interesse em cumprir. E aqui também tem outra coisa, que é o favoritismo. Cara, muitas pessoas falam que isso não existe. Ah, eu amo meu filho igualmente e tal. Beleza, acredito. Mas que por muitos casos podem haver favoritismo, isso é verdade. Né? E aí nós temos exemplo bíblico. Né? Isaac teve esse favoritismo. E aí, no caso, ele favoreceu mais Esaú que a Jacó. E, ironicamente, Jacó teve o mesmo favoritismo e acabou favorecendo mais a José em relação aos seus irmãos. Um filho rejeitado é algo terrível e não existe nada mais desmotivador que isso. Por outro lado, nós temos os podes da paternidade. Então, pais, é necessário ter ternura. Não há pessoas mais valorosas do que aquelas que demonstram ternura para os seus filhos. Poxa, isso é sensacional. A disciplina, e aí, aqui eu não estou falando sobre... não podemos confundir disciplina com treinamento, ok? Treinamento se refere à disciplina física, de um treinamento militar e tal, né? Então, no treinamento militar tem muita questão de, por exemplo, de punição. Ah, fez tal coisa, então paga 10, né? Flexão, polichinelo e tal. Não, mas a disciplina, e aqui nesse caso a disciplina é totalmente diferente. Quando a Bíblia fala sobre disciplina, é algo benéfico. A ideia real é realmente ensinar, instruir, educar. Deus não maltrata, mas Ele ensina, Ele não açoita, Ele instrui. E aí nós vamos falar sobre a instrução. E a instrução significa literalmente colocar diante da mente. Então, esse foi o ponto em que Eli, por exemplo, fracassou na criação de seus filhos. 1 Samuel 3, 11 e 13 diz: E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgarei a sua família para sempre. Por causa do pecado dos seus filhos, do que ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Efésios 6,4 ainda diz: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eli falhou em enfrentar, em instruir os seus filhos a respeito do pecado, e por isso eles foram destruídos. Então eu quero deixar algumas perguntas aqui para você agora, pai. Você como pai, como que seu coração responde às perguntas que farei agora? Você é um pai fraco ou um pai forte? E aqui eu não estou falando de força. Você é impaciente, irritado ou tem um autocontrole a lidar com seus filhos? Você é consistente em suas expectativas? Você sempre cumpre as suas promessas? Você já demonstra favoritismo, caso tenha mais de um filho? Demonstra ternura tanto para com seus filhos quanto para com as suas filhas? Ou demonstra ternura para suas filhas tanto quanto para os seus filhos? Você participa da disciplina? E você, por último, você tem dedicado tempo
a sua família, e aí no caso, a sua esposa e a seus filhos, ou filho ou filha, individualmente, essa é a disciplina da paternidade. Até a próxima.